Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Paula e hoje a gente vai bordar a segunda parte da Pequena Vila. O risco já está disponível na loja online e para adquirir basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A gente vai começar bordando por esse arbusto que está aqui no canto, essa arvorezinha com ponto partido. Então eu saio aqui embaixo, vou fazer um pontinho para frente, aí vou lá de novo um pontinho para frente e volto no meio desse ponto, tanto no meio da largura quanto da altura do comprimento dele. Vou fazer isso até aqui em cima e aí a gente vai bordar as folhas em 2 tons de verde. Primeiro eu vou colocar um tonzinho de verde mais escuro. Eu tô fazendo ponto reto, eu não tô puxando essa linha, tá vendo que ela tá ficando com uma certa alturinha para ficar fofa? Eu não tô deixando ela bem esticada também no tecido não, ó, tá vendo? Ela tá ficando um pouquinho mais solta. Então primeiro eu entrei com esse verde mais escuro, intercalando as folhas, lembrando que eu vou colocar um tom mais claro, aí eu venho com um tonzinho mais claro também no ponto reto, aí vou preenchendo as folhinhas que faltaram preencher. E para o arbusto, eu vou fazendo ao francês, são 2 voltas na agulha, então eu venho do avesso para o direito, dou 2 voltas da linha na minha agulha, posiciono a agulha onde eu quero que seja o meu nozinho francês e puxo lá para trás. Vou fazer isso nos 2 lados aqui da árvore. Agora, para começar a bordar essa casa, a gente vai bordar com ponto cheio na porta. Então, eu venho de um lado, lá de cima, até aqui embaixo, e vou com um pontinho bem perto do outro e bem alinhado para preencher essa porta. Eu gosto sempre de passar a agulha por cima depois para alinhar esses fios. E agora a gente vai preencher o corpo da casa, essa parte aqui de baixo, com ponto atrás. Então, é um pontinho para frente, aí eu volto para trás, encostando no final do ponto anterior. E eu vou bordar até a altura do final da porta ali, do topo da porta, tanto desse lado quanto do outro lado da casa. Aí, quando eu chego aqui no topo da porta, eu vou parar bem no topo, bem rente, alinhado a esse topo. Vou bordar a outra lateral, para depois bordar esse espacinho que ficou aqui em cima. E agora, nesse espaço, é ponto haste. Então, venho do avesso para o direito, faço um pontinho lá para frente e volto no meio desse espaço. Agora, o próximo ponto é um pontinho para frente e eu volto encostando no final da linha que está ali do ponto anterior. Tá vendo? Eu volto encostando nessa linha que estava ali. Vou fazer isso até o final. Quando chegar no final, eu levo a linha lá para trás e vou bordar mais uma fileirinha de pontos no ponto haste também, paralela a essa, até o final da outra lateral da casa. Ao final, vou levar a agulha lá para trás, vou dar um pontinho de arremate no avesso, aí eu venho com a linha mais ou menos no meio da porta, vou dar uma volta só na agulha e vou fazer um pontinho francês para ser a minha maçaneta aqui da porta. Agora, para a janela, eu vou fazer também ponto cheio, na mesma cor que estava a porta, vou fazer uns 3 pontinhos mais ou menos de cada lado e eu vou deixar um espacinho entre uma lateral da janela e a outra, porque depois eu vou vir com esse marronzinho que eu usei na divisão da casa, eu vou passar uma linha aqui no meio para fazer essa divisão da janela. Tá vendo? Aí eu venho com a linha do alto até embaixo, é só um pontinho reto mesmo para fazer a divisão dessa janela. E agora eu vou continuar bordando essa parte até lá em cima no telhado, com ponto atrás também com a mesma cor que eu estava embaixo.
Quando eu chego nessa altura aqui da janela, ó, eu já tô na altura ali alinhada, eu vou passar por cima com os pontos e descer preenchendo outra lateral da janela da casa. E agora para o telhado, com o mesmo marrom que eu usei no restante da casa, eu vou colocar aqui também, com 3 pontinhos retos de cada lado do telhado. Então eu vou o primeiro aqui no topo um pouquinho mais alto, esse aqui do meio já vem um pouquinho mais para baixo do que o anterior. E o terceiro pontinho mais um pouquinho abaixo, ele termina mais próximo ali como se fosse o tijolinho da casa. E faço isso também do outro lado. E vou aproveitar que eu tô com esse marrom na agulha e vou fazer a soleira da porta com pontos retos também, uns 3, 4 pontinhos para finalizar essa soleirinha. E vou finalizar o telhado com o verdinho que eu usei na porta e na janela, vou fazer só um ponto de cada lado para ficar colorido. E agora a gente já começa bordando essa outra casa. Eu coloquei um amarelinho com ponto cheio na parte interna das janelas. Aí usei o ponto reto para fazer a esquadria da janela. E quando vocês tiverem dúvida, a quantidade de fios que eu estou usando e a linha que eu estou usando, tá aparecendo aqui no alto da tela do vídeo a linha que eu estou usando e a quantidade de fios para cada ponto que eu estou bordando. Eu estou usando o bastidor de 14 centímetros, mas se você for imprimir e bordar num bastidor maior, você consegue usar mais fios na sua agulha. E aqui nessa janela de cima a mesma coisa, eu vou preencher com ponto cheio primeiro. Eu fiz umas marcações, como eu tinha passado por cima ali com a linha, com uma caneta que sai com calor, eu vou marcar mais ou menos onde eu quero que seja a marquinha da esquadria. E eu vou fazer agora pontinho atrás, na medida do que que seria a esquadria da janela. E agora vamos bordar as flores embaixo da janela com nó francês. Você pode bordar primeiro a casa no ponto cheio e deixar esse espacinho, como a gente fez lá em cima naquela casa que tem as flores amarelas. Primeiro a gente bordou a parte de baixo e depois colocou as flores por cima. Também pode fazer assim, que eu acho que é até mais fácil do que esse jeito que eu fiz. Mas eu preferi aqui nessa casa primeiro fazer esses pontinhos e depois eu vou vir com ponto cheio para preencher a casa. A porta também tá no ponto cheio. Já vou fazer também a maçaneta com uma voltinha só na agulha. E vou aproveitar para fazer a soleira nesse mesmo tom de cinza. E tô fazendo essa soleira aqui com um ponto atrás. São uns 3, 4 pontinhos atrás para fazer essa soleira. E eu coloquei um ponto reto aqui por cima desses pontos no preto para fazer o degrau.
Essa casa aqui eu vou bordar no ponto cheio, diferente daquelas que a gente bordou lá em cima, que estão na vertical, aqui eu vou subir ela toda nesse ponto cheio na horizontal. Esse espacinho aqui tá bem pequenininho, mas eu vou preencher ele até o topo da janela, até alinhar meu ponto ali com o topo da janela. Aí eu vou voltar preenchendo a outra lateral. E depois eu vou pro outro lado da janela, que tá ali à esquerda, eu vou preencher as duas laterais até o topo, para depois vir com esse ponto reto, esse ponto cheio agora, de um lado até o outro da casa, até a gente chegar lá no telhado, lá em cima. E vou finalizar com o telhadinho dessa casa com ponto atrás. Umas 2, 3 fileirinhas de ponto atrás aqui já preenche esse espaço da minha casinha. Casinha finalizada, vamos para a próxima. Essa casinha eu vou fazer até esse risquinho que tá aqui, mais ou menos no meio da porta, nessa altura, eu vou fazer o pontinho atrás, num tom de vermelho. E depois de ter bordado os dois lados, eu vou fazer a esquadria dessa janela em ponto atrás, na marcação que estão os risquinhos ali da esquadria. Essa aqui eu só vou fazer o contorno da janela, não vou preencher ela com ponto cheio. E vou finalizar bordando a porta. Para a porta eu estou usando 4 fios, na esquadria eu estava só com 2 fios na agulha. Vou fazer a maçaneta com nozinho francês no branco, uma voltinha só na agulha. Pode acontecer do teu nozinho afundar lá no meio dos fios do ponto cheio, aí você puxa ele um pouquinho mais para cima para ficar aparente. Já vou fazer a soleira da porta também no branco. E vou bordar a casa em ponto cheio. Eu vim começando da lateral da janela para ficar bem alinhadinho com a janela e vou preenchendo da direita para a esquerda desse lado aqui, porque a porta e a janela estão alinhadas desse lado. E aqui o ponto cheio também está na vertical. Aí depois eu preencho a outra lateral, esse pedacinho em cima da porta e depois o restante em cima da janela. E aí o telhado eu dividi ele bem no centro, aqui no topo dele, e depois na parte, mais 2 partezinhas no meio dele.
A gente vai fazer o ponto cheio, como a gente fez na igreja, só que na igreja tá indo curvado e aqui a gente vai reto. Então eu vou fazer um pontinho cheio, um pontinho reto, sem puxar muito a linha. Eu não quero que ela fique esticada no tecido, eu quero que ela fique com um certo volume, tá vendo? Se eu acabar puxando muito a linha lá para trás, eu venho com uma outra agulha um pouquinho mais grossa, passo por baixo para soltar esses pontos para dar volume no meu telhado. E vou fazer isso até preencher lá em cima. E finalizamos essa casinha. Se precisar, pode alinhar os fios do ponto cheio com uma agulha mais grossa passando por cima da linha. Aqui eu também vou começar pela porta fazendo ponto cheio. Como é uma porta dupla, eu vou deixar um espacinho para colocar uma outra cor bem no meio dela. Então eu vou parar aqui no meio, vou pular um pontinho e continuo preenchendo do outro lado. E aí, finalizada a porta, eu vou fazer ponto haste no meio, nesse encontro das duas folhas da porta. Ao final, vou levar a agulha lá para trás e eu já vou bordar essa parte de cima da porta com pontinhos retos. Eu venho de um lado até o outro e vou fazer um pontão reto, né? Porque ele vai ficar grande nesse tamanho aqui, mas eu vou fazer uns 3, 4 pontinhos aqui para preencher esse espacinho. E eu vou preencher a casa também no ponto cheio. Eu vou subir com ele na horizontal. E ele tá num tonzinho, um tom mais claro do que eu tinha usado anteriormente. Aqui na casa eu vou usar um tonzinho, um azul um pouquinho mais claro do que eu tinha usado. Eu vou subir com esse ponto cheio até, tá vendo que tem uma linha que vai de um lado da casa até o outro lado do telhado? Eu vou subir com o ponto cheio até ali. E dali para cima eu vou fazer um ponto atrás também. E depois, feito isso, eu já vou completar esse espacinho até o topo lá da casa com um pontinho atrás. E aí, com esse mesmo tom de azul que eu usei na casa, eu vou fazer ponto cheio aqui na chaminé. Aí eu vou colocar o azul mais escuro que eu tinha usado ali na porta, eu vou fazer um ponto bem em cima dessa divisãozinha aqui na casa e vou fazer esse topo aqui da chaminé também nesse azul mais escuro. E agora a gente já vai começar o telhado. O telhado eu fiz um pontinho reto, aí eu saio um pontinho lá na frente e vou voltar no meio dele, como se fosse um ponto partido, só que eu não estou me preocupando em entrar com essa agulha bem no meio dele. Eu estou mais entrando com ela quase que no final desse ponto que está aí, no ponto anterior. Então é quase como um ponto partido, só que eu não estou entrando exatamente no meio do ponto anterior. Eu estou entrando um pouquinho mais para o final desse ponto. E também não estou deixando os pontos alinhadinhos, do lado do superior e o inferior do telhado, eles estão meio que desalinhados para ficar com esse efeito de telhadinho.
Agora, para bordar esse arbusto, eu tô com 2 tons de verde na agulha, com 2 fios de cada cor, num tom de verde mais vivo e um mais escuro. Tá vendo? 2 tons de 2 fios de cada tom. Eu vou fazer o ponto laço, então eu venho do avesso pro direito e volto lá para trás, bem próximo da onde eu havia saído, sem puxar toda a linha lá para trás. Conforme a gente vai puxando lá pro avesso, essa linha, como ela está muito perto da onde eu saí ali com a agulha, ela vai dando uma encaracoladinha, vai ficando uns caracóis mesmo. E aí a gente vai preenchendo. Eu costumo fazer primeiro o contorno e depois eu vir preenchendo os espaços que ficaram vazios. E quanto mais perto você volta com a agulha lá para trás, mais encaracoladinho fica essa linha. E aí você vai regulando a altura que você quer o seu arbusto. Se você quer ele mais alto ou ele mais baixo, você vai regulando quanto você puxa de linha lá para trás. Eu vou bordar o tronco da árvore em ponto haste com 2 fios só na agulha. Quando eu chegar aqui no final, eu vou levar a minha linha lá para trás e vou descer mais uma fileirinha de ponto haste paralela a essa primeira que eu bordei. E aí eu levo a minha linha lá para trás. Tá vendo que esse tronco ele é mais largo na parte de baixo do que na parte de cima. Então as linhas que vão ficar no meio do tronco, elas não vão até lá em cima, até a parte mais estreita. Agora a copa da árvore também tá no nozinho francês. Eu vou usar verde, vou deixar uns espaços no meio da copa da árvore, porque depois eu vou entrar com um tom de rosa. E aí finalizo preenchendo com o tom de rosa. Nessa lateral eu fiz uns pontinhos retos, como se fosse uma graminha. Pode também ser feito um arbusto com um ponto com nó francês. E também dá para você preencher, ó, no meio das casas também com uns pontinhos, como eu vou fazer aqui, olha, um nozinho francês. Só para ficar o coloridinho no meio das casas, entre uma casa e outra, aqui na parte superior do bordado. E para finalizar, eu vou fazer uma calçada aqui com 3 fileiras de ponto atrás, no cinza. Quero agradecer vocês que chegaram até essa parte aqui final do vídeo. Muito obrigado por quem tem deixado os comentários super carinhosos. Agradeço de coração toda a participação de vocês. Eu tenho adorado fazer o vídeo para vocês, esses vídeos de casinha, e ver a opinião de vocês, o que vocês acham. Muito obrigado de coração. O próximo vídeo eu espero fazer uma casinha na lagoa, no lago, assim, pra gente bordar também. E eu vou finalizar com as 3 fileiras só de calçada, mas você pode fazer também, se quiser, um gramado em frente a essas calçadas também com ponto reto no verde.
E esse é o nosso resultado do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!